Salve família vascaína, tudo bem? Antes de mais nada, um feliz 2020 para todos vocês, muita paz, muita saúde, muito sucesso e claro, muitas vitórias e gols, bola na rede a favor do nosso Vascão. No vídeo de hoje eu vou estar comentando aqui dois principais assuntos aí da semana, na minha opinião, que são o não pagamento dos salários atrasados por parte da diretoria e também a barca vascaína que parece que agora está definida para 2020. Então, vamos falar de Vasco. Começar falando da barca e vou falar aqui quem está terminando o contrato com o Vasco, tá bom? Jogadores como Bruno César e Ribamar, que ainda tem contrato com o Vasco para 2020, não serão analisados aqui. Vou começar falando de 4 jogadores que estão fora do Vasco, estão fora dos planos do Abel e da diretoria e eles não renderam absolutamente nada para o Vasco, não conseguiram mostrar um lance, uma jogada, um jogo em que salvaram o Vasco. São eles, Valdívia, Marquinho, Cleiton e Sidão. Então para vocês, boa sorte aí na carreira, mas não vamos sentir saudades. Em seguida, vou falar aqui agora de 3 jogadores que também estão na barca e estes foram úteis em determinados jogos, em determinados momentos. São eles, Danilo Barcelos, que foi útil muito lá na Taça Guanabara em alguns jogos do Brasileirão. Dou exemplo aqui daquele 1-0 contra o Ceará que foi gol do Danilo Barcelos de cabeça. O outro, Cáceres, jogou uma boa Taça Guanabara, chegou a parecer que era um bom lateral, que ia aguentar o ano todo, mas da Taça Rio pra frente caiu demais de produção, foi mal ali nas finais contra o Flamengo, então também, ó, valeu Cáceres. E o outro é o Felipe Bastos, que também teve alguns jogos, né, aquele jogo contra o São Paulo, ele fez uma boa apresentação, foram poucos jogos onde ele mostrou utilidade, mostrou ali um futebol razoável com a camisa do Vasco. Então já temos 7 aí na barca, vou citar agora 4 jogadores, e esse aqui eu vou falar um pouquinho mais demorado porque são situações diferentes. O primeiro é o Richard. O Richard tem contrato de empréstimo com o Vasco, finalizado agora no fim do ano, ele pertence ao Corinthians e o Abel pediu para a diretoria se empenhar em continuar com o Richard, renovar o contrato ou algo do tipo. O problema é que o Thiago Nunes, técnico corintiano agora, que vai assumir o time, disse que quer contar com o Richard, então dificulta demais essa negociação. Richard não deve mesmo continuar. O Rossi também tem uma situação complicada, é um jogador que mesmo oscilando bastante foi útil em grande parte da temporada, porém também tem empréstimo finalizando agora no fim do ano e ele pertence ao clube chinês, o Shenzhen. E a situação é complicada, porque o Shenzhen só quer vendê-lo, o valor é muito caro, o Vasco não tem condições agora de bancar, afinal não está nem pagando salário, e o empréstimo vai depender dessa ida do Rossi à China e tentar convencer o pessoal lá dele continuar no Brasil. Vamos ver. Fred Guarim, ele tem negociações avançadas com o Vasco, porém aguarda a quitação dos salários atrasados. Já que eu vou falar daqui a pouco, né, o Vasco não cumpriu com a promessa de pagar com salários neste fim do ano, eu acho que a gente pode se complicar agora. Já o interesse do futebol argentino no Guarim, outro clube brasileiro pode começar a se movimentar também. Agora sim a gente corre muito risco de ficar sem o colombiano. E por último, Oswaldo Henriquez, o zagueiro colombiano, que segundo as informações aí fez uma pedida muito alta ao Vasco, então o Vasco está dando prioridade a outro jogador, o Dedé aí acaba entrando na pauta da diretoria vascaína. Bom, esses jogadores aí então foram os que mais atuaram pelo Vasco aí em 2019 e estão completando a barca vascaína, e tem aqueles dois que eu citei, né, Bruno César e Ribamar, que eu acho que grande parte da torcida também queria ver eles indo embora, mas estes a gente vai ter que engolir para 2020, ao que tudo indica. Falar agora dos salários atrasados, né? Existia um compromisso da diretoria vascaína com os jogadores e isso se estende, né, aos funcionários, que ninguém iria terminar o ano sem receber. Inclusive, muita gente falou que esse prazo era ali para o dia 20, outros falaram que era dia 25, eu até falei que eu teria a paciência de esperar até o dia 31. E o presidente Campelo já foi no Twitter dizer que não conseguirá cumprir a sua palavra, a sua promessa de quitar tudo,
que isso deve ficar ou para os próximos dias, se eles conseguirem alguma operação financeira, ou vai ficar para meados de janeiro, se for realmente com uma operação financeira veiculada ali pelo banco BMG, que é um dos patrocinadores do Vasco. E aí não importa o que vão alegar, que teve burocracia, que não teve, tinha que ter visto antes, tinha que ter cumprido a promessa. E aí que fica a lição. Na hora de fixar um prazo, só pode fixar se tiver certeza absoluta que vai cumprir. Por quê? Porque a palavra que está em jogo é o nome do clube, né? Jogadores como o Guarim, por exemplo, podem agora falar, pô, se não cumpriram com a palavra, né, determinada, que o salário estava atrasado já lá em outubro, que iam pagar agora em dezembro e não pagaram, por que vão pagar em 2020? Eu vou procurar outro clube, né? O jogador que tá namorando ali com o Vasco, a gente às vezes nem tem informação aqui, ele pode desistir e optar por um outro clube até de menor expressão, mas que tá pagando o salário em dia, né? Gente, salário em dia é o mínimo, é o mínimo. Eu volto a repetir, eu espero mesmo que com sócio torcedor forte, por pelo menos os próximos 5, 6 meses, não tenhamos salários atrasados em 2020. Isso precisa acabar. Diretoria tem que se virar. É o que eu digo. A gente vem aqui e elogia quando tem que elogiar. Por exemplo, contratou o Germancano, bom atacante, beleza, parabéns. E a gente tem que vir aqui criticar e cobrar quando vocês, por exemplo, fazem uma promessa séria dessa, importante como essa, e não cumprem. Então, ó, se vira. Ó, muito em breve eu volto com os 2 vídeos diários, trazendo as principais notícias, todos os quadros que vocês estão acostumados a ver, mas é só aqui no fim do ano que a gente tá dando um descanso, beleza, galera? Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A qualquer hora a gente tá de volta para mais um vídeo com informações e comentários, e eu te espero, hein? Até lá!